incondicionalmente, é aquela pessoa que não segura nada de bens materiais, ela compartilha tudo. É aquela pessoa que não se apega a pessoas, ao que quer que seja. É uma pessoa que semeia a consolação, a esperança, a fé, a verdade, a alegria, a compreensão, o amor no seu mais alto grau. A ponto de ter chegado no final, já se aproximando dos momentos finais da prova reencarnatória dele, ele chegou e afirmou o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. De todas as tribulações pelas quais Paulo de Tarso passou nessa experiência, a partir do momento em que assumiu o compromisso de servir ao Cristo, de servir à proposta do Evangelho, ele conseguiu vencer todas as dificuldades. Ele foi açoitado em praça pública, ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi abandonado pela família. Ele teve que aprender a viver num contexto totalmente novo. Ele era uma pessoa privilegiada em sociedade e perdeu todos os privilégios. E a partir daí, ele teve que aprender a viver de uma forma diferente e ele conseguiu superar a tal ponto de dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Acabei minha carreira, mas estou em paz comigo mesmo. Consegui fazer o que eu devia ter feito. Quantos de nós vai chegar ao final da prova reencarnatória e vai poder dizer o que Paulo de Tarso disse aqui? Difícil saber. É muito complicado, porque é tanta coisa e a gente chega e diz: meu Deus, será que eu vou conseguir em algum momento atingir esse nível de adesão ao Evangelho? Será que eu vou conseguir chegar a esse nível de aproximação com Cristo? Como espíritas, como a gente se comporta, né? Aí vejam, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não viciou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outro em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Nós estamos lendo aqui um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e tem 3, quando fala sobre o homem de bem. Bom, esse exercício de ser, ou de tentar ser um homem ou um ser humano de bem, ainda não usamos a palavra homem aqui, no sentido restrito, digamos assim. Refere-se à humanidade, né? Identifique-se com o gênero, né, que cada pessoa se identificar. Ser essa pessoa de bem, assumir esse compromisso, é muito similar, né? É sinônimo do que Paulo de Tarso disse de forma resumida, nessa coisa do não ser ele, mas o Cristo que vive nele. Então, todo esse exercício de consciência, de se examinar, será que eu estou fazendo todo o bem que posso fazer? Não estou ainda me deixando guiar pelo mal? Estou mesmo assumindo essa proposta do Evangelho, levando essa proposta a sério? Nessas reflexões, praticar a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Em sua maior pureza. Aí, no Livro dos Espíritos, está lá a questão 192. Algo tipo assim: é possível a gente fazer isso numa encarnação só? Allan Kardec pergunta aos irmãos espirituais: pode-se desde essa vida, por uma conduta perfeita, superar todos os graus e se tornar espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Analisemos aí essa pergunta, porque às vezes quando a gente ouve falar no que significa a palavra amor, em toda a sua pureza,
a palavra justiça em toda a sua pureza, né? E a palavra caridade em toda a sua pureza, a gente diz, eu não vou conseguir isso nunca. Não vou não, porque o mundo ao meu redor não contribui não. Ó. Não contribui. Eu vou para um ambiente de trabalho, aí é um tentando puxar o meu tapete, é outro falando mal de mim pelas costas, é outro querendo tomar o lugar na fila, na minha frente, sem ter chegado em horário mais cedo. Eu chego no ambiente familiar, é um lá brigando porque quer isso, é outro brigando porque quer aquilo, e não se importa nem com o que eu penso. Aí você começa, é tanta coisa, eu acho que eu não vou conseguir, não. Mas os irmãos espirituais dão uma resposta interessante aqui. Essa pergunta de Allan Kardec, ela deixa a gente bem para meditar sobre isso, porque a doutrina espírita nos explica o seguinte, que o tempo e as reencarnações são dois instrumentos assim, poderosíssimos para consertar o ser humano, né, para tornar ele melhor. Claro que a dor vem, né, como aliada nesse processo aí, nessa tríade, nesse triângulo, né? A dor, o tempo e as reencarnações. Mas não é só isso. Vejamos, a resposta dos irmãos espirituais claramente, né, categoricamente é não. Não é possível você, numa encarnação só, conseguir isso. Por que não? E eles explicam. Pois o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o permite a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Então a gente precisa compreender o seguinte: uma coisa é o que se exige do ser espiritual no planeta Terra. Existe um nível aí que precisamos atingir. No nosso caso aqui, nós estamos num dos planetas mais atrasados, mais primitivos, eu diria assim, do universo. Eu acho mais primitivo, mais atrasado do que o nosso, só os planetas primitivos. Se é que eu posso usar a palavra atrasado. Na verdade, essa palavra nem é adequada, porque tudo que Deus cria é perfeito. Então, há uma lei e uma progressão nessa lei. É isso que os irmãos espirituais tentam nos dizer aqui. Há uma lei, há um processo, e a gente não pode pular etapas. A gente precisa respeitar cada etapa desse processo. Eles ainda explicam mais. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Da mesma forma também, o doente passa pelo estado de convalescença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, o espírito deve avançar em ciência e em moralidade. Ou seja, por que a gente não pode pular etapas? Porque numa encarnação só não dá para aprender tudo o que a gente precisa aprender, não. A gente precisa aprender muita coisa e uma encarnação só é um tempo muito curto. Curto demais, às vezes. Às vezes a gente vive aqui 70 anos para aprender a lição do perdão e a gente não consegue. Às vezes, em outra encarnação, vem uma terceira e não consegue aprender ainda. Nós lidamos com um caso interessante nos trabalhos mediúnicos de quarta-feira, porque os trabalhos mediúnicos de quarta-feira acontece um fenômeno interessante. Quando a gente trabalha, os trabalhos mediúnicos, eles têm uma especificidade, digamos assim. Então, existem trabalhos que é de desobsessão para socorrer uma pessoa, um grupo familiar especificamente, que esteja com um problema. Existe aquela reunião que é para socorrer sofredores espirituais, né, pessoas que desencarnaram, que não tinham consciência ou que não têm consciência do que aconteceu, né, ou que estão revoltadas e tal. E aí a gente socorre. E existem aquelas reuniões em que, às vezes, o objetivo é socorrer quem está nela, como encarnado. E aí aconteceu, nos estudos de quarta-feira, acontecia um processo interessante aí entre os anos de 2017 e 2019. Quem participou delas e tinha algum problema grave de outras encarnações, algumas delas foram convidadas a resolver no grupo. E uma dessas pessoas, ou duas, né, tiveram uns problemas interessantes que, pelo que a gente percebeu da história,
Foi um processo que durou 300 anos. 300 anos. E alguém desse processo ainda não tinha aprendido a perdoar. Imaginem, 300 anos. Se a gente for pesquisar no mundo espiritual, a gente vai encontrar a gente com pendência do tipo por mais tempo. Mas vejamos, voltando ao que os irmãos espirituais nos disseram aqui, se por esse mero exemplo que dei a vocês, de uma história de 300 anos em que as pessoas ainda não tinham aprendido a perdoar umas às outras, para se libertarem do conflito, assim é com outras coisas, assim é com desapego a bens materiais, desapego a pessoas, desapego a vícios. Há uma série de coisas que acontecem na nossa natureza, na nossa vida, e que a gente precisa fazer certos exercícios de libertação, mas que duram um tempo considerável e requerem certa maturidade que a gente só adquire com o tempo e nos processos reencarnatórios, a partir das experiências que vive. E olha, eu posso estar falando aqui para vocês de aspectos emocionais, como a questão do aprender a perdoar, do aprender a amar, do aprender a compartilhar o que a gente tem, mas eu posso também estar falando de aprendizagens a nível de conhecimento mesmo, não só a nível emocional, a nível, né, mas também a nível intelectual. Para nos tornarmos espíritos perfeitos, como Jesus, por exemplo, era, né? Jesus não tinha diploma de direito, mas pensa ali num advogado. Advogado era ele. Não tinha diploma de professor, mas pense num pedagogo do mais alto grau. Não tinha diploma de medicina, mas pensem num médico. Ele conseguia reunir todos esses conhecimentos e outros mais, sem ter diploma. O que era aquilo? Aquilo ali foi não sei quantas reencarnações que ele viveu, adquiriu aquelas experiências, e naquela encarnação que ele veio para o planeta Terra, ele estava demonstrando tudo que ele aprendeu. Assim como ele, nós temos o dever de aprender também. Não fiquemos só aí na área da medicina, ou só na área do direito, ou só na área da arquitetura ou da engenharia, ou só na área da música. Não, a gente tem que explorar tudo. Nós precisamos aprender. E não vamos conseguir isso numa encarnação só. Vamos precisar de várias para aprender a beleza da música, a utilidade da medicina, né, a função do direito, a utilidade da arquitetura, da engenharia e outros conhecimentos mais. E sempre tentando resolver pendências que a gente deixou lá atrás, ainda são em paralelo. A gente corrige erros que a gente cometeu e, ao mesmo tempo, aprende coisa nova. A gente avança sempre. Então, não fiquemos desiludidos achando que uma encarnação só não vai conseguir. Não, ninguém vai. Não só pelo que precisamos aprender a nível moral, do quanto precisamos nos transformar como seres humanos, mas também do que precisamos fazer para aprender, para adquirir mesmo conhecimento, para nos tornar pessoas mais conscientes da realidade em que a gente vive e aprender a usar os recursos que estão ao nosso dispor, com mais habilidade para auxiliar a nós mesmos e ao próximo. Aí, Jesus conversando com os discípulos, né, eles com aquele estranhamento todo diante dessa exigência mesmo que o Evangelho traz de autoaperfeiçoamento. E aí Jesus diz, aí alguém diz, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus responde, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E foi por isso que ele nos deu a reencarnação e o tempo, como remédio, né, como instrumento para conseguir. Então, não tenhamos desespero, assumamos o compromisso, mas sem desespero, entendendo que um dia a gente chega lá. Aí a irmã Cidufo nos diz o seguinte, sem alimentar fantasias de saltos evolutivos, dê um passo atrás do outro. Então, hoje eu tento fazer uma coisa, amanhã eu vou tentar fazer outra, uma hora eu consigo acertar. Né? Se eu não acerto hoje, mas amanhã, vale a intenção, amanhã eu consigo alguma coisa.
Então, que passos são esses que a irmã se nos aconselha a dar e que a gente pode, né, começar hoje, agora mesmo, na direção da nossa reforma íntima? Vamos a eles. Conhecer a si mesmo. Gente, isso era uma proposta que Sócrates fazia há 5, 6 séculos antes do Cristo vir. Conheça-te a ti mesmo, Sócrates dizia. Tá, e como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou conhecer a mim mesma? Eu preciso olhar no espelho. Eu preciso ter esta coragem de me olhar no espelho. No espelho da alma. Quem sou eu? Qual é a minha essência hoje? Com o que eu estou lidando? Quem é essa personalidade com a qual eu estou convivendo, eu mesmo, enquanto espírito? Então, a irmã se nos explica aqui: caráter, qualidades, defeitos, temperamentos, vícios, hábitos, desejos, tudo são coisas modificáveis na nossa personalidade. Tudo isso. E é aí que a gente deve se aplicar. Quando a gente for olhar no espelho da nossa alma, a gente deve fazer uma reflexão séria com relação a isso. Quem sou eu? Como é que eu me porto em relação aos bens materiais? Eu sou uma pessoa apegada ou eu compartilho? Como é que eu me comporto quando alguém me ofende? Eu desculpo, eu perdoo ou eu guardo e fico com a mágoa? Né? Como é que eu me comporto diante da comida? Eu sou uma pessoa gulosa ou eu sou uma pessoa comedida? Como é que eu me comporto diante de bebida alcoólica, diante de drogas, diante do que quer que eu seja, né? De conduta sexual, inclusive? Né? Como é que eu me comporto, por exemplo, numa situação de jogo? Eu me vicio naquilo ali, porque eu acho divertido, ou eu consigo saber a hora de parar? Eu posso até participar da brincadeira, mas eu sei a hora de parar. E paro. E não deixo que outros compromissos sejam esquecidos por causa daquela diversão, daquele prazer. Então é aquela hora em que você começa a se perguntar e começa a dizer: então quer dizer que eu tenho esse problema. Eu vou precisar ver isso. Eu vou precisar assumir um compromisso de melhorar esse meu lado aí. A irmã ainda nos diz: olha, você precisa acolher o seu lado sombra. Você não tem como se livrar dele. Não tem como você pegar e jogar na lata do lixo. Você precisa assumir. Você precisa aceitar: eu tenho um lado sombra, meu lado sombra é esse aqui. Eu ainda não consigo eliminar ele da minha personalidade. Eu vou ter que aprender a conviver com ele. De modo que eu não saia agredindo as pessoas, né? Não saia prejudicando os outros por causa dele. Ou pelo menos que eu evite ao máximo tentar prejudicar os outros, né? Com esse meu lado sombra. Que todos nós temos, que fique claro. Aí o Santo Agostinho dizia lá em O Livro dos Espíritos, na questão 919, ele dizia o seguinte: fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, geralmente ao fim de cada dia, ele assumia esse compromisso. Eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera, e me perguntava se não faltara algum dever, se alguém não tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então, Santo Agostinho nos convoca a este exercício diário, dia à noite. O que foi que eu fiz hoje? Na minha conversa com o fulano de tal, será que eu não ofendi? Será que realmente eu me fiz entender sem ofender, sem causar mágoa? Será que naquela ação em que eu fui convocada a ajudar, eu ajudei mesmo, eu a mais atrapalhei do que ajudei? Será que eu deixei alguém sem socorro? Será que... Então a gente sempre tem que estar se fazendo essas questões, essas perguntas. Evite idealizar. Aí, na conversa, no livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais, uma paciente, doutor Inácio Ferreira, tem uma conversa interessante lá. Aí a paciente pergunta: por que idealizamos, doutor Inácio? Aí ele explica: porque nós aceitamos a realidade como ela é.
Por não aceitarmos a nós mesmos como somos, criamos defesas psíquicas que nos fazem acreditar ser o que ainda não somos. Então é aquela história de olhar no espelho, você é um gato e acha que você é um tigre, que você é um leão. Não, você não é tigre nem um leão, assuma sua identidade de gato. Você é um gato. Tudo bem com isso. Você não é um Chico Xavier, não é uma Madre Teresa de Calcutá. Tudo bem. Para que eles chegassem a esse nível, eles precisaram trabalhar muito, durante muitas encarnações. Estávamos entrando em contato com um audiolivro, eu até esqueci o nome agora, mas interessante do audiolivro, que ele falava sobre um espírito de um médico que viveu no século XIX e que era uma pessoa assim muito caridosa. Ele era um médico muito amoroso, ele vivia para os pacientes. Foi de um jeito que ele não queria casar e ficou com conflito com o pai, passaram anos sem se conversarem, porque o pai queria, naquela época, os pais se achavam no direito de casar os filhos, né? Arrumar marido, arrumar esposa, e o filho bateu o pé. Não, eu quero viver para a medicina. Eu quero viver para os meus pacientes. E eu não quero casar. E eu não vou me casar com uma pessoa porque eu não tenho interesse. E aí, no mundo espiritual, quando foi perguntado a ele e a um filho dele que também seguiu a carreira, os dois eram espíritos que andavam juntos durante muito tempo, aí eles contaram que foram umas 10 a 15 reencarnações naquele trabalho. Então, começou assim. Um era exilado de Capela, rebelde, e veio para cá, para a Terra. O outro era um espírito já que não tinha vindo de lá, que era daqui, não era um espírito primitivo em evolução, digamos assim. E aí eles viviam numa comunidade, ele namorava com alguém e a pessoa foi sacrificada, porque houve um problema, não estava tendo chuva e eles fizeram um ritual. Sortearam um dos jovens e a jovem escolhida foi a namorada dele. E ele se rebelou, não queria aceitar. Aí mataram ele, sacrificaram a namorada, e aí ele, numa outra encarnação, veio num reino vizinho e exterminou aquela comunidade que havia matado ele por causa dessa história de sacrifício. E aí, por conta do sangue derramado, ele acabou se arrependendo e assumindo compromisso com a medicina. Veio trabalhar e começou a estudar em várias encarnações, ora como curandeiro, ora como pajé, ora como médico. Estudou durante uns 10, 15 encarnações. Ele e o outro que era exilado de Capela, numa dessas encarnações foi irmão dele, e o induziu a fazerem experiências de transplante de órgãos humanos. Só que, como naquela época não havia o desenvolvimento tecnológico de hoje, então eles não podiam contar com remédios para evitar rejeição de órgãos, não podiam contar com uma rede hospitalar sofisticada, com processo de asepsia, de todo um cuidado de evitar infecções. Eles mataram muitas pessoas, torturaram, né, muitas pessoas, mataram muitas pessoas. E aí a dívida cresceu. Eles vieram em encarnações futuras, né, depois disso. Como cegos, tiveram que conviver, sofreram muito como cegos. E aí chegavam no final da encarnação, lá no mundo espiritual, os espíritos superiores diziam, bem, vocês sofreram, mas vocês não ajudaram ninguém, não adiantou nada, vocês têm que ajudar, vocês têm que fazer o bem. Aí voltavam, tá, dessa vez a gente vai assumir o compromisso, vamos para uma tribo indígena, a gente vai ser curandeiro, a gente vai ser pajé. Vamos para uma comunidade afro, daquelas ali que foram escravizadas aqui no Brasil, vamos trabalhar curando pessoas na mata. Vamos trabalhar cuidando dessas pessoas. Ora um ficava no mundo espiritual, o outro vinha, outra hora trocavam de posição, outra hora os dois reencarnavam, um num canto, outro em outro, né? E um ia orientando o outro, às vezes não conviviam, e iam passando esses processos, até que desenvolveram a tal ponto o gosto de curar as pessoas, que no final do século XIX vieram como pai e filho e fundaram hospitais, inclusive hospitais, sanatório mesmo, para cuidar de pessoas com doenças mentais. Eles foram pioneiros na região, então eles fizeram um trabalho lindíssimo
Mas foi um trabalho que começou há várias reencarnações atrás. Tentativa e erro até que aprenderam a acertar. Até que desenvolveram um profundo sentimento de amor. Então, vamos parar de idealizar. Se a gente não pode ser agora uma Madre Teresa de Calcutá e um Chico Xavier, não nos sintamos frustrados, nem frustradas. Entendamos que isso é processo de séculos, às vezes de milênios, para se adquirir uma determinada virtude no seu mais alto grau. Outra coisa importante, não basta deixar de fazer o mal, é preciso fazer o bem. Aí, no Livro dos Espíritos, lá na questão 642, bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Aí os irmãos espirituais respondem, não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem, que não haja feito. Então, assim, tá bom, eu não vou lá bater no outro, não vou roubar o outro. Mas é só isso? Não. É compartilhar o que você tiver a mais. Porque se tiver alguém passando fome na sua rua e você não servir um prato de comida e essa pessoa morrer de inanição por sua causa, a culpa é sua. Né? Você é culpado pelo bem que você não fez. Negligência também é um mal. Para não fazer o mal, basta ser negligente. Às vezes, né? Basta ser indiferente. Mas, para fazer o bem, é preciso atitude ativa. É preciso a força de vontade, o mover-se. Eu vou me mover nesse sentido. Eu vou tomar a decisão no sentido de ir lá e de ajudar. Né? Então, fazer o bem e desenvolver virtudes. Né? A irmã se comenta com a gente no livro Reforma Íntima Sem Martírio algumas coisas assim, interessantes, que já vem lá do Evangelho, que a gente deve refletir. Nunca é demais a gente parar para pensar nisso. A fé é a base de todas essas transformações. Uma pessoa que não tem fé, ela não acredita, então ela não tem motivo, ela não se sente motivada a se transformar. No caso de Paulo de Tarso, ele teve fé, ele confiou no que o Cristo disse. Então, a fé, a disciplina, porque assim, a gente tem a fé, mas se você não tiver a disciplina, e não estou falando de disciplina aqui no sentido de cumprir regras, eu estou falando no sentido de autodeterminação. É aquela coisa do aconteça o que acontecer, eu vou fazer isso. Às vezes a gente conversa nos estudos mediúnicos da quarta-feira. Gente, a gente tem um mês, 4 encontros por mês, certo? A proposta aqui não é vir uma semana e faltar 3, não. A proposta aqui é, você tem 4 semanas e você só vai faltar uma se e somente se você tiver algo de sério que justifique sua falta. Porque é um trabalho sério aqui, há irmãos espirituais que precisam ser socorridos e a gente precisa ajudar. Né? O fato de a gente não vê-los materializados não quer dizer que eles não precisem de nós, eles precisam. Mesmo. Então, a fé, ela dá para a gente esse ponto de por que eu vou fazer, por que eu preciso. E a disciplina mantém a gente nessa linha que a fé nos colocou. Né? Sem a disciplina, a gente desvia. A gente cansa, a gente desiste, a gente desanima. Então, a disciplina ela é importante para isso. Coragem é outra coisa importante. Se a gente não exercitar a coragem, né? Porque às vezes a gente olha e fica acovardado. Eu não vou conseguir fazer isso, não. É muito difícil, é grande demais para mim, é esforço demais, eu ainda não tenho essa capacidade, não, essa energia eu ainda não tenho. Mas quando você se arma de coragem, você consegue arrumar a força de onde você nem sabe que tem. E você consegue cumprir a missão, você consegue cumprir o dever. Humildade, é muito importante a humildade, porque é ela que nos induz a aprender coisas novas. Se a gente não tiver humildade, a gente não se abre para o novo que há no mundo, para a necessidade de transformar aquilo que ainda está inadequado em nós. É muito importante a humildade nesse processo. Compaixão também, né? O sentimento de sofrer com o outro e a partir daí se dispor a ajudar. Esperança.
que tem momentos assim que a gente realmente acha que nada vai dar certo, mas é a esperança que nos faz pensar em dias melhores, né? Que tudo passa, como dizia Chico Xavier, né? Tudo passa. Paciência, porque tem momentos em que a gente precisa exercitar calma mesmo com o outro está ali no seu pior momento e ele exige de nós o máximo de capacidade de tolerância, de respeito, de compreensão àquela situação em que ele está. Na paciência é uma coisa que a gente precisa exercitar, né? Serenidade também. Tem situações que nos cobram essa serenidade, que mesmo aconteça o que acontece. Tem hora que acontece uma coisa boa, a gente fica muito eufórico, e horas em que acontece uma coisa ruim, a gente fica muito triste, muito para baixo. A serenidade é o equilíbrio, é o fiel da balança. Quando você tem serenidade, você entende, você aprende mais a aceitar a vontade de Deus e age de acordo com ela. Você aceita as coisas como elas são, respeita a vontade divina e procura se adequar a ela, fazendo o seu melhor dentro das circunstâncias. Renúncia ou desprendimento, que, como eu falei, não é só para coisas materiais, não, gente, também é para pessoas. Eu lembro de uma mensagem, logo que a gente começou a frequentar o Centro Espírita, em 1993, alguém nos deu uma mensagem intitulada Treino para a Morte. Era muito legal essa mensagem do irmão X. E uma das coisas que a mensagem recomenda é desapegue-se. Acerte o que você tiver de pendências com relação a coisas materiais e desapegue-se das pessoas também. Não considere ninguém como sua propriedade, porque não é. Porque quando você passar para o mundo espiritual, muitas vezes essas pessoas que ficam vão fazer coisas que você não gosta, coisas com as quais você não concorda. Elas amam você, continuam amando você, continuam considerando você, só que a maneira delas verem o mundo é diferente da sua. Por isso que você precisa exercitar o desapego, a renúncia. Gratidão também é um sentimento que a gente precisa valorizar mais o que a gente tem recebido do Pai Celeste. A gente precisa ter esse carinho de agradecer pelas pessoas que convivem com a gente. Às vezes elas até não fazem coisas que nos agradem, não, mas mesmo aquilo que não nos agrada acaba no final convertendo em algo positivo, porque nos ensina sempre alguma lição, pelo menos do que a gente não deve fazer. Até nisso a gente deve ser grato, como diria Paulo de Tarso, viu? Vigilância é muito importante, o comportamento de vigilância do próprio comportamento, porque a gente assume o compromisso, tem fé, mas a disciplina ela tem que estar casada com a vigilância. A gente sempre tem que estar observando o que a gente está fazendo, é por aqui mesmo. Resignação, né? É aquela coisa do, eu não posso mudar essa situação, ela precisa ser dessa forma. É aquela história do, o que não tem remédio, remediado está. Às vezes a gente quer transformar uma coisa, mas não está no nosso poder fazer aquilo. Então a gente deve se resignar, aceitar, né? Entendendo que tem uma finalidade aquela situação. E otimismo, né? Geralmente, nos momentos mais difíceis, precisamos entender que tem o outro lado, sempre tem o outro lado de tudo. Então vamos lá. A questão da fé é muito interessante, vamos falar rapidamente aqui, e o Evangelho está rico de exemplos assim, né? Então Jesus dizia para os discípulos, se tiveres fé, o tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquela montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transporta. E essa fé ela era materializada numa cena, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Alguns discípulos iam entrando na igreja e na porta tinha um senhor paralítico, né? Alguém ali pedindo ajuda, né? Pedindo esmola. E aí um dos discípulos olhou e disse, olha, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E nesse momento, aquele mendigo, aquela pessoa que estava lá paralítica, pedindo ajuda, ela se levantou. E ela conseguiu voltar a trabalhar e a se sustentar sem ter que ficar pedindo a ajuda dos outros. Ter essa fé a ponto de mover, né, a ponto de transformar, ela é muito importante para nós cristãos, muito.
Cristãos e espíritas, né? Nós reunimos as duas condições. Como eu disse, disciplina no sentido de autodeterminação, né? Podemos vê-la como uma junção da força de vontade e da consistência ao longo do tempo, visando a obtenção de resultados. Lembro quando nós entramos no mestrado, meu Deus do céu, era tanta dificuldade, era tanta exigência, que a gente ficava dizendo, eu vou desistir, eu não vou aguentar isso, eu não vou conseguir dar conta disso. É o conselho de ética, é qualificação, e eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer aquilo, e eu tenho que ir no campo de pesquisa, e eu tenho que fazer não sei o quê. Era tanto, e eu tenho que publicar, e eu tenho que apresentar em congresso, e eu não gosto de fazer isso. E eu me sinto num interrogatório, que toda hora eu tenho que responder as mesmas perguntas, e se eu não responder da maneira que não agrada, eles me reprovam. E aquela tensão, e a gente, puxa, mas é cobrança demais, eu não quero isso não. Mas com o caminhar, com a disciplina do eu preciso fazer, eu preciso tentar pelo menos, como dizia aquele título daquele filme, morra rico ou, fique rico ou morra tentando, né? E conta a história de um cidadão lá, que ele sofreu muito, inclusive perdeu o irmão, né? Mas assim, acho que a lição que o filme deixa é essa da disciplina, que às vezes a gente precisa ter, de acreditar na vida. Então, é essa a proposta. A gente precisa assumir esse compromisso. Uma pessoa sem disciplina, ela se perde no caminho o tempo todo. Aí começa a fazer um curso, aí desiste. Aí começa a trabalhar, nesse trabalho é chato, aí desiste. Aí ela nunca faz nada, ela nunca constrói nada. Aí começa a fazer não, porque é chato ficar cuidando, contratando pedreiro, porque o pedreiro é ruim, porque o pedreiro isso, porque o pedreiro aquilo, porque o material está caro, porque não sei o que. Ela começa a botar dificuldade e aí pronto, ela desvia do caminho. Então a disciplina é muito importante porque a gente não desvie. A coragem, né? Que é a bravura, a postura firme diante dos riscos, dos perigos. Então, a pessoa que vai, por exemplo, fazer uma cirurgia, né, ela precisa ter aquela coragem de confiar que, acima de tudo, é pela melhora dela, é pela cura. Tem pessoas que deixam de fazer muita coisa importante por medo. Os irmãos espirituais dizem, muitos problemas na fase reencarnatória de vocês não são resolvidos e muitos aprendizados vocês não adquirem por medo. Vocês precisam ter mais coragem para enfrentar os desafios que a vida traz. Né? A humildade, né? A cena de Jesus lavando os pés dos discípulos é uma cena assim que a gente nunca deve esquecer. Que o maior entre vocês deve ser o que mais servir, deve ser aquele que estiver mais disposto a servir a todos. Lembrar sempre que a gente não é superior a ninguém. Né? Ninguém mesmo. Nós, por mais dinheiro, por mais sucesso, por mais fama, por mais status, nenhum de nós é mais importante do que ninguém. A gente precisa sempre ter isso em mente. Sempre mesmo. Outra cena do Evangelho que lembra isso é aquele centurião romano que foi pedir a Jesus para curar o servo e disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas basta que diga uma palavra, e eu tenho certeza que o meu servo será curado. Ele deu ampla demonstração de fé e de humildade. Ele deu duas lições numa frase só. E é isso que a gente deve lembrar quando a gente se encarar no espelho, e que a gente nota esse lado sombra, né? Para a gente perceber o que a gente precisa fazer, por que caminhos a gente deve trilhar. Piedade é outro sentimento muito importante que a gente não pode deixar de lado. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos espirituais nos explicam o seguinte, que o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso orgulho e vosso egoísmo, né? O que dispõe a alma à humildade, à beneficência, ao amor do próximo, é a piedade. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa foto aí, não sei se vocês conseguem observar, mas o sorriso deste bombeiro em ter tirado o cachorrinho de lá do poço é impagável.
Então, assim, quando ele entrou lá para fazer esse trabalho, ele não imaginou que tinha escorpião que podia picar ele, envenenar e ele morrer lá dentro. Ele não pensou em cobra, ele não pensou em nada. Ele simplesmente criou coragem, foi lá e resgatou o bichinho. E trouxe de volta. O troféu dele, pelo esforço que ele fez, foi trazer o bichinho, salvar a vida do bichinho. Poderia ter sido um ser humano aí, também. Mas esse desejo, né, ver o sofrimento do outro, ir lá, querer ajudar, querer tirar o outro daquela situação difícil, né, é esse sentimento que é a base da caridade, é uma das bases aí da caridade. Esperança, saber que mesmo nas maiores dificuldades, e nenhum de nós está livre de enfrentar isso em 2023, naquele momento que vem uma doença, às vezes um diagnóstico de doença grave, um problema sério na família, um problema sério no trabalho, às vezes até o desemprego mesmo, né? Como é que eu vou me sustentar, meu Deus? Como é que eu vou pagar minhas contas? É aquela situação assim, né, que a gente fica angustiado, mas saber que tudo passa, que por mais difícil seja aquela situação, vai aparecer alguma forma de resolver. Né? Deus vai nos chamar para isso, Deus vai nos mostrar alguma coisa. Então, a esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumpridas as promessas do Senhor, porque se não tiverdes fé, que esperais? Isso está lá em um Evangelho do Espiritismo, capítulo 19, e tem 11. Os irmãos espirituais nos chamando a atenção para isso. Gente, paciência é fruto de tempo também. Que é essa capacidade de suportar contrariedades, incômodos, de manter a calma, a tranquilidade, a resignação naquela situação difícil, aquela capacidade de não desistir facilmente, também passa pela paciência. Esse exercício de lidar com aquele familiar difícil, com aquele colega de trabalho difícil, e conseguir respirar fundo, e não fazer o mal ao próximo, mas entender que ele é filho de Deus, que ele precisa do tempo dele para aprender as lições que ele precisa aprender. Serenidade, que é a capacidade de guardar a paz de espírito. Está o pessoal lá comentando sobre o que está nos telejornais. Porque só fala de miséria. Não, olha, eu me permito a mim mesmo guardar a minha paz de espírito, a minha serenidade. Não deixar que o que quer que esteja lá fora interfira na minha paz de espírito, na minha serenidade, no meu poder de me transformar numa pessoa melhor. Eu preciso assumir esse compromisso comigo mesmo enquanto pessoa. Então, essa calma, que é um santo remédio para que a nossa pressão arterial não nos cause um AVC e não nos mate, ou não nos deixe em cima da cama, Porque muitas vezes a pessoa chega a esse ponto. Hoje em dia mesmo é difícil encontrar alguém que não seja hipertenso. E para uma pessoa hipertensa, lidar com problemas é complicado. Aliás, acho que a hipertensão ela vem como um exercício para a pessoa aprender mesmo a manter a serenidade. A entender que ela não pode resolver todos os problemas no mundo, que ela precisa manter a calma mesmo. Que não vai consertar tudo. Então, a questão da renúncia, de que eu estava falando para vocês, desapego. Aí, aquela mensagem de treino para a morte, o irmão X diz o seguinte: se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-la. E continua: ame sua esposa, seus filhos, seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e que por isso mesmo agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Então, essas palavras do irmão X, que nos acompanham desde 1993, elas continuam valendo até hoje e além. A vigilância que Jesus tanto nos pedia: vigiai e orai para não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você, como espírito, tomou a resolução. Mas o corpo físico é um caso sério. O corpo físico é um tirano. Quando dá fome, ele protesta. Quando dá sede, ele se torna assim uma tortura para a alma, Qualquer sensação assim
que esteja ligado ao corpo físico, às vezes se torna muito intensa. A questão da dor, lidar com a dor é complicado. Então, lidar com os desejos. Então, quando Jesus fala vigiar e orar, ele está principalmente falando isso. Cuidado, vigie os desejos de vocês, porque esses desejos, quando mal conduzidos, eles podem levar vocês ao abismo. Então, vigiem e orem para não cair em tentação, para não ceder, né? Vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Né? Você não sabe, por exemplo, a que horas você vai passar para o mundo espiritual. Pode ser daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. E pode ser amanhã, pode ser daqui a 12 horas. Temos que estar com espírito de prontidão, a gente não sabe. Por isso a importância da vigilância. Na resignação, em um Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos espirituais nos explicam que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porque carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Então, considerar a resignação desta forma, como os irmãos espirituais nos colocam, né, como consentimento do coração perante a vontade de Deus, né, que nos momentos assim mais difíceis, ou diante de situações chatas, né, que a gente não gosta, que a gente não gostaria de viver, mas que precisa aceitar, né, com boa vontade, com resignação. O otimismo, que é uma coisa que é importante a gente ter. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorar? A menina não está morta, mas dorme. Esse trecho, né, do Evangelho mostra um momento em que Jesus vai despertar alguém de um fenômeno de catalepsia, de letargia. Mas mesmo, ainda que a gente não se trate disso, que eu acho que a maior dor para a humanidade talvez seja a questão da morte, do lidar com a morte. Mas quando a gente tem consciência da questão da vida eterna, mas principalmente da reencarnação, da comunicação entre espíritos e pessoas encarnadas, da questão de que o amor não se perde em tempo algum, de forma nenhuma, então a gente sempre tem esse otimismo, não só perante a morte, que é o que há de mais difícil para o ser humano lidar, mas com qualquer problema da vida. Se eu fiquei desempregado, eu vou conseguir arrumar um novo emprego. Se eu briguei com alguém, se cabe a mim pedir desculpa, né, eu vou lá, peço, ou se não dá ainda para me relacionar com essa pessoa ainda, mas dá o tempo necessário para as lições que eu e essa pessoa precisam aprender, respeitar esse tempo. Porque às vezes você até quer pedir perdão, mas a pessoa não lhe perdoa. E às vezes você precisa perdoar a si mesmo, precisa aprender a perdoar a si mesmo, diante de certas coisas. Mas como é que eu fui tão burro que fiz isso? Às vezes você não consegue se perdoar e se martiriza. E se martirizar, como diz a irmã se do for, não resolve problema. O que resolve é tomar atitudes positivas. Então, lembrar sempre que tudo passa, mas que a gente consegue ir com boa vontade, a mudança de ventos. Então, gratidão é uma coisa importantíssima. Né? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequenos, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, se sentir satisfeito com o que acontece, agradecer pelo alimento que chega à nossa casa, pelo filho que está com saúde, pelo cônjuge que nos tolera os nossos defeitos, né? Pelo trabalho, pela oportunidade de servir a humanidade de alguma forma, né? Agradecer mesmo de coração por tudo que de bom nos chega, né? Entendendo? E mesmo aquilo que de ruim chega também, que se converte em coisa boa. Às vezes você vai fazer uma coisa que você não quer, mas lá depois de algum tempo você aprende que era uma lição que você precisava vivenciar ali, e você acaba aprendendo. Que era uma forma, aquela situação difícil, de lhe aprender a ser mais comedido e a não fazer certas coisas que poderiam lhe prejudicar. Né? Aí a irmã se nos diz o seguinte: faça as pazes com as suas imperfeições, descubra as suas qualidades
e acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Então, é um passo de cada vez. Entender que a gente não vai vencer as nossas imperfeições de uma vez só. A gente vai aos poucos. Tudo aos poucos e a gente consegue. Porque é coisa que a gente tem que adquirir com alicerce firme, para durar. Que, como dizia Jesus, não pode ser uma casa construída sobre a areia. Mas a reforma íntima é uma casa construída sobre a rocha. Ela tem que durar. Então, para durar, ela tem que ter bases sólidas. E para terminar, como dizia Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, eu comecei dizendo para vocês que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aqui Allan Kardec, nas palavras de Paulo de Tarso, e aqui Allan Kardec nos diz, olhe, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. A gente assume que a gente tem lado sombra, a gente assume que a gente tem nossos defeitos. Mas vamos aí assumir agora em 2023 esse compromisso, né, com a nossa transformação moral, como a gente puder levar, como a gente puder fazer. Né, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, né, e nos conduza ao caminho da luz e da paz. Wagner, oi. Eu queria te falar uma coisa, comentar uma coisa, que você me confirmasse o que eu vou comentar. Nós conhecemos a matéria, o espírito, não é? E a essência de Deus, que a gente não conhece, né? Então, Jesus foi o espírito que nós conhecemos, que chegou ao máximo de evolução com o espírito, não é isso? E por isso ele é Cristo, ele chegou ao patamar de Cristo, é isso? Ele tem correlação direta com Deus, não sabemos como, não é? É um processo evolutivo, claro. Ele é Cristo, ele atingiu esse patamar, não é assim? É isso, o patamar de evolução máxima. A gente não conhece. Está aí uma coisa que... Ele chegou aqui no mundo, né? E ele é o que a gente conhece. É isso, a gente conhece dessa forma. Então, muitas pessoas acham que ele é um espírito que já nasceu daquela forma. É isso, ele chegou a ele atingir, porque ele ajudou a formatar a Terra, né? Isso, todos nós, como os irmãos espirituais dizem Allan Kardec, todos nós somos criados simples e ignorantes. Então, Jesus não foi exceção. Todos os espíritos evoluídos não foram exceção. Todos eles passaram por outros planetas, por outros mundos. Então, por exemplo, lá no Velho Testamento a gente tem a história dos profetas, não tem? O profeta Daniel, por exemplo. Ali é um espírito que já veio de longas datas, ele evoluiu, ele trabalhou em outros planetas e veio para cá depois, já naquela condição, sim. Sim. Isso. Agora, entenda o seguinte, quando esse espírito é escolhido, ele já passou por um longo processo. Ele não foi escolhido por acaso, ele passou, então... Exatamente, então sempre lembrar. Isso, sempre lembrar disso, que é um processo de evolução. Então, todos nós estamos sujeitos a ele. Né? Os irmãos espirituais dizem que o átomo de hoje é o anjo de amanhã. Exatamente por causa desse processo evolutivo. Então, sempre lembrar, sempre ter essa consciência do processo evolutivo de cada um de nós e de tudo que está ao nosso redor, inclusive de quem já está evoluído, que vem nos instruir. Wagner, venha cá, por favor. Você fará a nossa prece de encerramento. Venha cá. Bom dia a todos. Nesse momento, mais uma vez, nessa oportunidade que nos é dada na manhã de hoje,
de amanhecermos com fôlego de vida, para agradecer por tudo que o bondoso Mestre nos deixou no seu legado. Agradecer por todas as oportunidades que o Criador nos dá todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela luz que nos ilumina, pela luz, pelo pão nosso de cada dia sobre as nossas mesas, pelos nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos de convívio diário, aos quais estão ao nosso lado para nos ajudar no nosso burilamento, na nossa evolução espiritual. Sabemos, Senhor, que ninguém vem no nosso caminho por acaso, que nós fizemos as nossas escolhas, que todos nós só temos a Ti agradecer por essa oportunidade de evolução constante. Ajuda-nos no nosso melhoramento, Senhor, a sermos pessoas melhores, mais humildes. Dai-nos a serenidade necessária para que possamos compreender os Teus desígnios. E assim, agradecemos à equipe de luz que aqui se faz presente e pedimos que os benfeitores espirituais possam, nesse momento, envolver, auxiliar todos os que estiverem precisando, que aqui se encontram encarnados e desencarnados, que a luz da misericórdia possa estar, nesse momento, ajudando-nos no nosso íntimo, socorrendo, auxiliando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a Virgem Mãe Maria Santíssima possa nos envolver com sua luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Muita paz.